Aleluia. Bom estar com vocês mais uma vez. Domingo foi para mim uma experiência muito gostosa poder participar aqui das 3 celebrações. E você pode imaginar, meu irmão, não é por nada não, mas quando eu terminei a 3ª celebração domingo, eu só queria vitamina C, cama, porque é intenso, de manhã, tarde, à noite, mas foi sobrenatural, foi uma experiência ímpar, linda, que o Senhor me concedeu. Agradeço demais, porque todas as vezes que fico aqui com vocês, eu aprendo, eu cresço, o Senhor fala comigo. Então, pastor Domingos, pastora Rosângela, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Bem, vamos à palavra dessa noite. Deixe-me compartilhar com você algo que está no meu coração, mas enquanto as crianças ainda estão entrando na salinha, peço que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo mais uma vez. Que seu coração seja uma terra fértil para receber a boa palavra do Senhor nessa noite. Quero compartilhar com vocês algo que ardeu e arde no meu coração, e vai ser do meu coração, pelo Espírito de Deus, ao seu coração. Então, ore por você, ore por mim, e que seja algo sobrenatural em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é o Senhor quem tem nos conduzido, fortalecido, capacitado, ensinado a viver a vida cristã de forma que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E estamos aqui por tua causa, porque o Senhor tem nos atraído a mergulharmos cada vez mais profundo num relacionamento com o Pai. Espírito de Deus, eu declaro o teu governo sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre cada célula aqui de Marília. E agora, Senhor, conforme a palavra é compartilhada, que o Senhor fale aos nossos corações, que da minha boca saia aquilo que vem do Senhor para trazer edificação ao corpo de Cristo. É a minha oração, querido Pai eterno, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu era junior. Eu não sei quantos aqui é desse tempo aí, mas os acampamentos que tínhamos e os embaixadores do rei. Quem já participou aqui dos embaixadores do... Ninguém, irmão. Uau, só, nem o pastor Domingos, uau, outro ali. Bom, nós tínhamos como se fosse tipo uma gincana bíblica, e o pessoal fazia assim, desembainhar a espada, 1, 2, 3. Quem já participou dessa? Gente, eu vou pular essa introdução, impressionante. Naquela época, estamos juntos, pastora? Ela lembra, pastor também, pastor demorou, mas, né? Aí você segurava a Bíblia, aí o líder ou o pastor, ele falava assim, desembainhar, aí todo mundo tinha que ficar com a Bíblia aqui, ó, né? Desembainhar a espada, 1, 2, a Bíblia aqui. Aí ele dava uma referência, você repetia a referência, e quando ele falava já, aí tinha que procurar, quem achasse primeiro ficava em pé, lia, ganhava um prêmio. Ganhou muito? O senhor é meio fera mesmo nesse negócio aí, que eu estou ligado. Vamos dar uma treinada? Quem trouxe Bíblia? Mas não vale, aí no celular você ficou para trás, já era. Né? Até o processador. Tem uma galera de Bíblia, não. Vamos lá? Aí, presta atenção, não pode ficar com as 2 mãos, não pode ficar com o dedo assim já. É aqui, ó. Aqui. Hoje é dia de relembrar e é dia de aprender. A maioria aqui nunca fez desembainhar a espada. Eu vou falar a referência é difícil. E aí você repete a referência, quando eu falar já, abre, quem ficar em pé, lê, ganha. Fechou? Desembainhar a espada, 1, 2, 3. João 3, para, não, ei, espera. Não, só, Bíblia para cima. Você vai repetir a hora que eu falar, já que você, beleza? João 3,16. Já! Mas você estava com o dedo lá no...
Mas essa é... Vamos falar a verdade. Então, peraí. Fala, Joleno. Ô, lindão, dá lá. Já voltou? Agora faz o seguinte. Você vai ganhar... O que nós vamos dar para ela agora? O pastor Domingos está dando um livro na livraria ali para... Depois na livraria lá da igreja lá. É isso? É. Para a minha salva de palmas. Ganhou um livro aí, ó. Agora eu quero saber o seguinte. Bíblia fechada. Quero ver quem vai recitar comigo João 3,16. Vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Mas colando não, poxa vida. Pessoal eu vou te contar. Aí de repente você fala assim, eu não acredito que no encontro de líderes só tem gente fera na Bíblia aqui e o pastor vai pregar João 3,16. Eu não acredito nisso. Pois deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive. Foi essa a reação que eu tive quando o Espírito Santo falou comigo numa santa convocação. Era uma santa convocação de 28 horas lá na igreja. Havíamos passado a madrugada, a noite, e a madrugada, a noite sempre é cheio. E era um sábado de manhã, aí daquela esvaziada, e agora era meio-dia e meio, 1h, e era a minha escala para trazer uma meditação e ter um tempo ali. Bem, sábado tem comércio aberto, era horário de almoço. Meu irmão, tinha um grupo de louvor, eu, mais meia dúzia sentado. E aí eu estava ali sentadinho, falei, Espírito Santo, o que o senhor quer falar com esse pessoal aqui? Aí me veio no Espírito, João 3,16. Aí, meu irmão, aquela hora que eu quis ensinar o Espírito Santo, falou, ô Espírito Santo, o senhor é maravilhoso. Aí eu recitei para ele, porque Deus amou o mundo e tal maneira. Mas, essa mensagem é para não crente, é para um pessoal que já conhece. Aí eu ainda olhei para trás, Espírito Santo, olha, só tem crente velho, deve ter uns 8 aqui, e mais a banda, tudo convertido. Aí eu perguntei de novo, o que o senhor quer falar com eles? Aí me veio, João 3,16. Meu irmão, aí eu peguei e abri a Bíblia. Ô Espírito Santo, aí eu abri a Bíblia em João, capítulo 3, li para ele, Espírito Santo, olha aqui, só tem gente convertida, será que tem algum desviado aqui, Espírito Santo? E eu não estou sabendo, eu tenho que pregar de novo a salvação para ele. Aí ele disse assim, leia o capítulo 3. E queridos, eu comecei a ler o capítulo 3 e eu comecei a enxergar algumas coisas que eu nunca tinha enxergado antes. E aí foi uma daquelas experiências que eu tive assim, sobrenatural, e desde então, esse capítulo 3 ganhou um significado assim tremendo na minha vida. Então, se você quiser dar um título para essa mensagem, dê o seguinte título: o que está por trás de João 3,16? O que é que está por trás de João, capítulo 3, versículo 16? Você está comigo aqui? Então mantenha a sua Bíblia aberta, a caneta na mão, o caderno do lado, e a gente vai bater um papo. E esse capítulo, ele traz duas narrativas. Ok? E as duas narrativas, elas estão falando, na verdade, do mesmo assunto. Então, assim que termina a primeira, começa a segunda, mas o assunto em pauta permanece o mesmo. E eu quero compartilhar essa visão deste capítulo com vocês. Bem, vamos então ler a primeira parte aqui do capítulo 3, se você está comigo, dá um amém aí. Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus.
ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Por enquanto, até aqui, olha para mim. Bem, você precisa entender o contexto da época. Então, se hoje eu olhasse para o meu pai Domingos e falasse: fariseus, vocês iam brigar comigo, iam bater em mim, eu ia perder herança, né? Ia ficar sem paternidade, porque para nós hoje, fariseu é sinônimo de hipocrisia, falsidade, é ou não é? Até mesmo pelo que Jesus falou, chamou de sepulcro caiado, lembra disso aí, não lembra? Mas na época de Jesus não era assim. O fariseu, na época de Jesus, era alguém tido em grande estima. Na verdade, o grupo surge de um princípio muito legal, porque o grupo dos fariseus, ele surge num desejo de ver a palavra de Deus sendo cumprida nos seus detalhes. Eu te pergunto, é bom ou é ruim? É bom. Só que o que era fonte de inspiração acabou se tornando fonte de adoração, e é onde o Senhor bateu o carimbo de religiosidade vazia. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Bem, se você tivesse uma filha, na época de Jesus, e com certeza teu sonho era casar a sua filha com um fariseu. Meu irmão, pessoal, o fariseu, eles estavam bem na fita, eles achavam. Jesus mostrou que não, mas eles achavam, e a população, o povo de Israel, eles achavam. Ok. O texto que a gente começa a ler aqui, fala de um fariseu chamado Nicodemos. Diga, Nicodemos. O Nicodemos não era qualquer fariseu, o Nicodemos era mestre. Opa! A Bíblia fala que ele era uma autoridade. E meus irmãos, me chama a atenção, e você já sabe desse detalhe, ele procura Jesus à noite, etc. Você já conhece a explicação do porquê disso, ele não queria ser alivioso. Então, mas o que me chama a atenção é o seguinte: ele, como autoridade, com certeza, ele estava ouvindo a reclamação dos demais fariseus. Eu te pergunto, qual era a acusação dos fariseus da época com relação a Jesus? Que ele era o chefe dos demônios, que ele realizava sinais, maravilhas pelo poder de Belzebu. Esse Jesus é um endemoniado. Essa era a acusação dos fariseus. Bem, quando você olha para essa primeira parte, você percebe que o Nicodemos procura Jesus, Jesus o recebe, e ele começa a colocar algumas coisas e diz assim: eu tenho observado, e eu cheguei a algumas conclusões. Ó, isso é importante você perceber. E a observação de Nicodemos é a seguinte: o que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus? Não é da parte de demônio coisa nenhuma, porque o que eu vi, só Deus faz. Só Deus faz. Está no texto ou não está, irmão? Está no texto, está no texto. Agora, a grande questão é que Nicodemos, ele não consegue entender o que está acontecendo. E essa é a grande questão. Então, vamos definir aqui algumas coisas. Nicodemos já tinha uma convicção: o que Jesus fazia era da parte de Deus. Ele só não conseguia entender como, por quê, para quê, qual o propósito, e ele quer entender isso. E quando ele pergunta isso para Jesus, Jesus, meu irmão, com todo aquele carinho, com todo aquele amor, Jesus já responde. Jesus não dá rodeios, ele já dá a resposta que ele precisava ouvir. E aí, meus irmãos, o Nicodemos, ele já chega com um HD travado, e quando ele acha que vai destravar, trava de novo. Para mim, o melhor exemplo que eu posso comparar, eu me lembro quando eu comecei no ministério pastoral no ano 2000 para o ano 2001, pastor Elber. E quando me deram um gabinete, uma salinha, eu tinha um computador que não tinha memória, tinha lembrança. E aquele computador, o que rodava ele era o tal do Windows.
né? E aí eu me lembro, tinha um barulho que aquele trem fazia que eu fiquei traumatizado. E de vez em quando você estava ali fazendo sermão, estudando, e de repente fazia assim, tum. Esse tum significa que travou. Aí você dava ESC, nada, apertava DEL, nada, Ctrl Alt DEL, nada, a tela está assim para você. E cada vez que você apertava o ESC e o DEL fazendo tum, 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 tum. Aí você tinha que puxar da tomada. E às vezes você puxava da tomada e aquele trem ainda ficava com a tela, ia demorando. Parece que o demônio estava indo embora, irmão, porque ele ia diminuindo. Parece ser um poltergeist ali. Quem já viu o Windows travar e tem trauma desse barulho também? Aí, tá vendo? Não era só. Tum. Para mim é o Nicodemos, irmão. O Nicodemos chega travado. Ele fala, Jesus, me falaram uns negócios aí, mas eu observei. Aí eu te pergunto, o que foi que o Nicodemos viu, irmão? Bom, o Nicodemos viu cego enxergar, surdo ouvir, ele viu, o que mais? Ele viu o morto ressuscitar, ele viu o coxo levantar, o que mais que ele viu? Ele viu multidão com fome ser alimentada. Ele fala, é Deus, mas como é que é isso? Jesus responde, e ele fala, bom, não dá para eu voltar para o ventre da minha mãe e renascer, Jesus. Ou seja, ele continua do mesmo jeito que ele chegou. Jesus, todo queridão, todo amoroso, ele vai lá e responde. Então vai lá, vamos continuar lendo. Versículo 5, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Oh, Nicodemos, o vento sopra onde quer, filho. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Traduzindo, Porque eu te pergunto, Jesus respondeu ou não respondeu de novo? E o Nicodemos, como é que ele fica? Eita! Aí, irmão, essa parte me deixa intrigado. Essa parte me deixa intrigado. Jesus, ele agora tira as luvas de pelica, que estava frio à noite. Essa está na versão pastor Marcelo. Ele tira as luvas de pelica e prepara para dar uma daquela assim no Nicodemos. Olha aí. Aí o Nicodemos falou, como é que pode ser isso? Aí Jesus, versículo 10. Disse Jesus, ué, Nicola, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você não é o doutor teologia? Você não tem doutorado? Você não tem mestrado? Você não é o cara? Ué, você não é o rabi? Você não é o cara que sabe? Você não é autoridade? Eu sou autoridade, me respeita! Ué, você é o... Jesus, meu irmão, está dizendo o seguinte, você que se diz autoridade, que conhece, tem anel no dedo, é tudo aqui, e não sabe? E aí? Meu irmão, seria ironia se fosse eu respondendo. Eu talvez agiria com ironia, Jesus não. Jesus, ele não é irônico, Jesus é Jesus. O que Jesus está fazendo aqui então? Jesus, ele quer de fato e de verdade que o Nicodemos entenda algo muito mais profundo que vai além do que os olhos dele poderiam ver. E esse é um dos problemas que acontecem com líderes. Com pessoas que já estão vivendo um contexto de grandes coisas, mas ainda estão com a sua visão limitada por conta da sua autoridade, do seu conhecimento, do seu grau, enfim, meu irmão, tantas coisas podem limitar o teu entendimento. Jesus faz o seguinte, ele provoca o Nicodemos. E ele provoca com amor para sacudir esse alicerce furado dele.
Esse era o alicerce que os fariseus tinham, de que ele era bom, de que o que ele fazia já era o suficiente para marcar ponto com Deus. Jesus puxa o tapete do Nicodemos, irmão. Ele provoca o Nicodemos para poder, de fato, levá-lo a entender algo muito mais profundo. Estamos juntos até aqui? Eu me lembro como se fosse hoje, quando comecei a querer conhecer mais das coisas do Espírito. Pastor Domingos foi um dos vasos que o Espírito de Deus usou para poder me mostrar, me provocar. E eu me lembro uma madrugada, e eu tentando entender, e a minha mente formatada, a minha mente religiosa, eu que era um baita de um tradicional, e o pastor Domingos contava algumas experiências. Eu me lembro do face a face, quando a Ana fez. A pastora Ana fez o face a face aqui, primeiro que eu, e o pastor Domingos disse: você tem que ir domingo à noite buscar a Ana. Eu falei: mas, poxa vida, eu mando o outro buscar, eu tenho que pregar na igreja. Ele falou: não, vem você. Aí eu vim. Isso foi 2012, 2011, sei lá, faz tempo. E aí, meu irmão, nossa igreja, a gente está assim, né? Olha para vocês e vão fazer igual. A gente olha para vocês, vão fazer igual. Olha para vocês. Então, tem sido assim lá. Aí eu cheguei aqui, nosso culto era ainda bem quadradinho, e vocês já todo aleluiado, todo solto, né? E aí eu sentado aí, pastor Domingos até chamou eu para pregar, acho que eu preguei, se não me falha a memória. Bem, a mulherada chegou no face a face. O negócio parece que incendiou. Era mulher e pulava, e língua, e não sei o quê. E aí eu meio de lado aqui, e o pastor Domingos, aí a mulher dá testemunho, aquele negócio todo. E eu me lembro do pastor Domingos, falou: vamos celebrar! E aí, meu irmão, eu fui ouvir aquela música, Videira. Videira, 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 videira. Aí meu irmão, aí foi a primeira vez que eu ouvi o pastor Domingos dançar. Eu não sei se eu me escandalizava, eu não sei o que, né? E aí, meu irmão, porque ele tem todo o gingado, né, para dançar, que você tá ligado. E eu tô lá olhando aquilo. Espera aí. Mas eu estava no meu canto, irmão. E ele lá, todo pá, e aí ele fez assim: vem. Eu falei: não. Ele falou: vem. Eu falei: não. Ele foi lá, pegou na minha mão e me trouxe para a roda. E, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é mais ou menos isso que Jesus está fazendo com Nicodemos aqui. O Nicodemos, ele quer entender algo através do seu raciocínio, do seu psique, da sua capacidade. Jesus manda, com todo respeito, uma bicuda em toda essa teologia do Nicodemos e provoca ele para dizer: tem algo muito mais profundo que você não consegue entender por força própria. A hora que Jesus faz isso, ele começa um discurso que para mim é sobrenatural. Você está comigo aqui? Presta atenção. Vou repetir essa frase que eu gosto muito. É parte minha. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aí vem: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem o João 3,16. Escuta, você pode usar esse versículo para evangelizar quantas vezes quiser, mas eu vou te falar uma coisa, ele está num contexto apologético. E eu vou mostrar isso para você. Porque o discurso não termina, ele continua. Consegue enxergá-lo dentro do contexto agora, sim ou não? 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Para quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Peço a sua atenção para os 2 versículos a seguir.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Para você entender o versículo 20 e o versículo 21, você tem que saber o que é que está por trás de João 3,16. Senão você não entende. E eu só vou falar na conclusão. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os versículos 20 e 21, eu explico no final. Combinado? Me ajuda a lembrar. Que versículo que está aqui? Já esqueceu, eu vou pegar com outro. Qual versículo nós vamos ver depois no final aqui, na conclusão? 20 e 21. Lembrou? Isso é demais, hein? Ó, 20 e 21. Agora sabe o que me chama a atenção? O Ozzy está parecendo Moisés já com essa barba, hein? Está lindo, hein, filho? O que me chama a atenção é que acabou. Lembra que eu falei que esse capítulo tem 2 narrativas? Acabou. Não, pastor, de jeito nenhum. Ei, o que aconteceu com Nicodemos? Não sei. Não, ele entendeu o que Jesus queria falar? Não sei. O Nicodemos se converteu? Não sei. Mas por que você não sabe, pastor? Porque não é o propósito do Espírito Santo revelar essas coisas aqui nesse contexto. E o que é, pastor? É o que está por trás de João 3,16, que eu só falo na conclusão. Então, quem dormir aqui, meu irmão, vão combinar, não vão falar nada, fechou? Vai dormir com essa dúvida, que assim ninguém cochila, ninguém dorme. Amém? Pastor, mas eu estou com uma curiosidade. Nicodemos foi para o céu. Se o anjo te revelar, se você sonhar, tiver uma visão, conta para mim também, que eu estou com essa dúvida, ó. Mas a verdade não será revelada quando a gente chegar na glória. Né? Agora você tem muita pressa, vai que você é promovido primeiro. Não sei, eu por enquanto estou de boa. Né? Tem uma grande obra para fazer aqui. E eu não tenho tanta curiosidade assim, posso deixar para depois. Do jeito que termina, começa uma outra narrativa. Aí você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aí. Essa é aquela hora do sermão que o pessoal está assim, onde é que o pastor quer chegar? Né? Você está, já que isso aí, né, Vitor? Esse pastor está meio doido, meio perdido. Eu também achei, mas me dá um voto de confiança aí que eu acho que vai encaixar tudo no final. Estamos juntos? Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Essa segunda narrativa, Dona Tânia, começa e coloca o enfoque aqui, João Batista e os discípulos dele. A primeira narrativa, Jesus e Nicodemos. Segunda narrativa, João Batista e os seus discípulos. Ok? O texto diz, no comecinho agora, que Jesus estava batizando, foi para aquela região ali de Enom. Estamos juntos? Amém? Agora presta atenção, meu irmão. O versículo 25 me deu um nó. E aí eu cheguei e li, e presta atenção. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Pronto, acabou. Acabou, irmão. O 26 já não tem nada a ver. Eles se dirigiram a João, mas já não falaram. Então vamos lá. Não precisa ser exegeta, não precisa ser hermeneuta. É o seguinte, análise de texto, português. Primeira pergunta, vamos ver o sujeito, um certo judeu. E os outros, os discípulos de João. O que aconteceu? Uma discussão. Motivo, purificação cerimonial. Por quê? Acabou, não tem resposta. Segunda pergunta, quem ganhou a discussão? Não temos resposta, não sabemos por quê. Não, mas por que começou? Não, essa já é a primeira pergunta que está sem resposta. E meu irmão, quando eu li isso daqui, eu falei, Espírito Santo, eu sei que tudo que o Senhor faz tem um propósito, tudo que o Senhor faz tem um porquê, mas de coração, parece que o versículo 25 está perdido aqui. Ele falou, não está. Não, falou, eu sei que não está. É que eu não estou entendendo. Ele falou, leia de novo. Aí eu li. Olha lá.
surgiu uma discussão, alguns discípulos do João, certo judeu, acerca da purificação cerimonial. Eu falei, Espírito Santo, não entendi ainda. Aí ele falou, leia tudo. Lá vai eu para o capítulo 3. Mas não vou fazer isso por causa do tempo. Pode deixar, pai. Mas foi comigo. Aí eu vou lá, li o capítulo 3. Cheguei no versículo de 25. E como é que eu estava? Olha o Nicola aqui. Falei, Espírito Santo, não é possível, eu quero entender. E aí ele... Eu falei, uau, é verdade. Sabe o que ele falou? O que está por trás de João 3,16, que eu só vou falar na conclusão. Não vou falar agora. Então vamos fazer o seguinte, versículo 25, vamos deixar junto com o 20 e o 21? Já são 3 versículos para a gente conversar aqui na conclusão. Ok? Então vamos continuar. Eles se dirigiram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Irmãos, eu confesso que nessa hora, eu falei, não é possível um negócio desse. Posso fazer a minha interpretação de como eu acho que foi? Sabe que toda encenação tem um acréscimozinho, né? O texto eu já li. Mas para mim, aconteceu tipo assim. João Batista está sentado ali, tipo, depois do almoço, está lá comendo um gafanhotinho, um melzinho, aquela barba tipo do Ozzy, né, tal, no canto dele. E os discípulos do João, já inflamados, já estavam, né, lembra do 25. Aí ele falou, nós temos que conversar com o João que o negócio não está certo. Eu falei, precisamos mesmo, mas quem que vai falar? O João, ele é de boa, mas se provocar, ele parece o pastor Domingos. Não vamos brincar também assim com o João. Vamos lá! Não, eu falo. Então tá bom, mas todo mundo junto, hein? Então tá bom. Junto. João, shalom. Ô, meus filhos, shalom, chega. Quer um gafanhoto? Não, a gente já comeu, tá de boa. Pode falar, meus filhos. Aí a turma, os discípulos. João, nós vamos direto ao assunto. O negócio é o seguinte, quem é que abriu a igreja do batismo? Foi o Senhor. Todo mundo aqui é discípulo do Senhor. A gente está contigo desde o começo, pagando o preço. Aí, aquele homem vem... E agora ele já abriu uma outra igreja do batismo e a multidão está indo atrás dele. Seu João, quem que é que vai suceder o senhor quando o senhor partir dessa para melhorar? É a gente. O senhor tem que fazer alguma coisa. Você consegue ver isso também no texto ou só eu que estou viajando muito? Consegue ver isso, irmão? Agora vamos à resposta do João. O que o João Batista responde diante dessa afirmação? A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Olha para mim. Se você voltar uma página, você vai enxergar o seguinte evento. João batizando. E quem é que chega para ser batizado? E aí, meu irmão... Quem que está junto com o João? Os discípulos do João. Aqui no versículo que eu acabei de ler, ele já começa a dizer, vocês são testemunhas do que eu estou falando e ensinando. Agora, meu irmão, quando Jesus chega para ser batizado, a primeira coisa que a gente enxerga é um constrangimento do João. O João fala, Senhor, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. João está dizendo o seguinte, que ele era menos do que um escravo, porque era papel do escravo lavar o pé dos visitantes quando chegava na casa de alguém. E ele falou assim, eu não sou digno, não é de lavar teus pés, eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias. Aí o Jesus todo lindão, queridão, amoroso, falou, João, convém que eu cumpra todas as coisas. E vocês lembram, não é? Vamos pular essa parte.
Aí eles descem as águas, e quando Jesus sai, o que acontece? Essa é aquela hora que o Cid Moreira faz sucesso, né? Ele diz, este é meu filho amado. Hã? Não foi isso? Quem é que está falando? Meu irmão, os discípulos do João, rapaz, olha o João investindo em tecnologia. Está usando, a gente achou que era a perninha do gafanhoto, é aquele microfone pequenininho. Não tinha microfone na época. Então só tínhamos uma convicção, e eles, na verdade, tinham essa convicção, de que era a voz de... Assim que Deus declara, este é meu filho amado, onde está a minha alegria, em quem me alegro, em quem me comprazo, nesse momento, outra manifestação sobrenatural, o Espírito Santo, de uma forma visível, vem sobre Jesus, e o texto diz que repousa sobre Jesus. E todos souberam que era o... Quem era? O Espírito Santo. Meu irmão, eles viram, e eles chegam para João e dizem, aquele homem. Sequer disseram, sabe o Jesus? Não, eles disseram, aquele homem. Você consegue entender isso? Consegue entender, irmão? Hã? Imagine você, meu irmão, você quer casar, você está noivo. Hã? Imagine, você é noivo. Tua noiva está lá, está tudo certinho, data marcada, vai casar agora, janeiro. Diga amém aí, pela fé. Tá, olha aqui para mim. Chega o dia do casamento. O mestre de cerimônia é um amigão do noivo. E o mestre de cerimônia arrumou tudo para o noivo, arrumou o casamento, a festa. Porque o mestre de cerimônia cheio da papa, o cara era bacana, o cara era ponta firme. Pagou o vestido da noiva, pagou até um Ricardo Almeida para o pastor Domingos usar no dia do casamento. Eita! Aí no dia do casamento, meu irmão, o noivo já está aqui emocionado, e o mestre de cerimônia chama João, e ele está assim no cantinho, ele tem aqueles microfoninhos na orelha assim, só comandando a equipe, libera a noiva, pode entrar, e aqueles trompetes tocando na marcha nupcial, a noiva entra, começa a se emocionar, ela chora, né? Graças a Deus pela maquiagem, a prova d'água hoje, né, irmão? Senão a noiva entra já parecendo uma ursa panda, mas hoje não, hoje ela entra, ela chora, é algo assim. Aí ela vem, o noivo aqui esperando, ele abre os braços, ela faz curva à esquerda, vai no João e diz assim, eu quero casar com você, João. Quem já viu isso acontecer, irmão? Mas nem em filme de Hollywood, tem um filme chamado Noiva em Fuga, eu já vi ela fugir, mas casar com mestre de cerimônia eu nunca vi. A pergunta em questão é, por que é que os discípulos de João achavam que casar com o mestre de cerimônia era algo normal? Porque esse é o argumento de João com eles. Essa é aquela provocada que Jesus deu no Nicodemos. Porque a hora que ele diz isso, ele vem com o discurso final, e eu vou ler para vocês aqui. Estamos juntos? Esta é a alegria que agora se completa. E perceba que esse discurso final se assemelha ao discurso de Jesus. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ponto final, acabou o capítulo 3. E parece que eu estou vendo alguns irmãos assim, Cadê aquele irmão do teclado para parecer que está acabando, gente? Vem, Ozzy, vem. Moshe, por favor. Irmão, olha para mim.
O que é que está por trás de João 3,16? Eu estou com aquela impressão que se eu parasse o sermão agora ia dar um BO, pastor. Eu vejo na cara do povo assim, tipo... Não tem segredo nenhum. Está explícito desde o começo. O que me emocionou foi quando o Espírito Santo me revelou que o capítulo 3, o Espírito de Deus, ele inspirou João a escrever sobre a necessidade de você ser guiado e cheio pelo Espírito de Deus. Eu te disse que este capítulo tem duas narrativas. João, seus discípulos, Jesus e Nicodemos. Dentro de cada narrativa tem duas divisões. Jesus cheio do Espírito e Nicodemos sem o Espírito. João Batista cheio do Espírito desde o ventre da mãe, aleluia. E os seus discípulos que conheciam o que ele ensinava, mas não tinham o Espírito Santo. Na primeira resposta de Jesus, ele diz: você tem que nascer de novo. É do Espírito, ele não entende. E Jesus, ele volta a explicar: Nicodemos, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, quando chega. Ei, João, ô Nicodemos, você tem que conhecer o Espírito Santo. E o Nicodemos fala: mas eu não consigo entender. Aí Jesus fala: é porque o teu raciocínio está na letra. E as coisas profundas de Deus não se entendem através da sabedoria humana, mas é o Espírito de Deus quem pode revelar. Ouça-me, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. O que eu te falo é aquilo que eu vi no céu. O que você está vendo aqui na terra é a manifestação do que o Espírito está fazendo. Como é que eu posso te responder como tudo isso acontece se você não consegue entender nem o que vê? Como eu vou falar daquilo que você não vê? E aí, queridos, ele traz para nós o versículo 20 e o versículo 21. E aqui Jesus já começa a falar o problema principal que havia no coração do grupo dos fariseus. E Jesus diz para ele, preste atenção agora com isso em mente, ele diz: quem pratica o mal odeia a luz, Nicodemos, não se aproxima da luz. Por quê? Porque ele tem medo que aquilo que está lá dentro, oculto, escondido, venha à tona. E eu vou te falar uma coisa, é por esse motivo que os religiosos não querem mergulhar numa vida no Espírito, não querem ser cheios do Espírito, não querem ser dirigidos pelo Espírito, porque quando a luz e o fogo do Espírito toma conta, tudo que está em oculto vem à tona. No versículo 21 ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quem é cheio, dirigido pelo Espírito, quer uma vida cada vez mais profunda e dirigida pelo Espírito. A argumentação aqui é a vida no Espírito, a vida governada pelo Espírito. Vamos para a segunda narrativa. Fica evidente, fica claro. Você tem ali João Batista, dirigido pelo Espírito de Deus. E o texto fala, no versículo 25, que nós deixamos aqui sobre a mesa, e quando você enxerga lá, que os discípulos de João discutiram com um certo judeu acerca da purificação cerimonial, e eu falei: Espírito Santo, eu não estou entendendo. E ele disse assim para mim: Marcelo, é exatamente o que acontece com as pessoas que não são dirigidas por mim, ficam se debatendo, perdendo força, energia, tempo com o que é desnecessário. Quem é dirigido pelo meu Espírito não fica perdendo energia com vãs discussões. Quem não é dirigido por mim, começa a fazer pergunta ruim, como fizeram para o João Batista.
baseado em interesses pessoais e não no reino, não consegue enxergar o que o Espírito de Deus está fazendo, são bairristas. É líderes de célula, às vezes discutindo com outra região, porque um daqui quis mudar para lá, e pastor David, só tem que fazer alguma coisa. Eles foram lá com aquele cara da região amarela. Isso, nós somos da religião azul. Quem é dirigido pelo Espírito, celebra o que o Espírito faz, e não fica perdendo tempo com picuinha. Somos um só corpo, uma só igreja, um só povo. Precisamos ser governados, dirigidos pelo Espírito de Deus. O Senhor falou tanto comigo, queridos. Quantas vezes perdemos tempo porque estamos deixando de lado aquilo que de fato e realmente é importante. Nicodemos é um exemplo muito claro daqueles que são dirigidos apenas pela letra. O Nicodemos era uma autoridade. Esse homem conhecia. Ele conhecia muito bem o Velho Testamento, irmão. Ele era uma autoridade. Mas não importa o quanto você conheça da Bíblia, se você não é cheio do Espírito, o que você sabe da Bíblia não vai te ajudar. Porque quem te ajuda a entender o que foi revelado é o Espírito Santo de Deus. Você tem que debruçar diante da Bíblia, mas você não pode ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. É a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, Jesus disse que enviaria o Consolador, que te ajudasse a entender, discernir todas as coisas que o Senhor deixou para nós. Os discípulos de João representam os ativistas, representam aqueles que acham que vão marcar ponto não por aquilo que sabe, mas por aquilo que faz. E de novo o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, que se você está querendo marcar ponto com Deus por aquilo que você faz, sem discernir a palavra, você está perdendo tempo e esforço. Porque o noivo, ele veio para buscar a noiva. A tua célula não te pertence, pertence ao noivo. Quando você começar a cuidar da sua célula, pelo amor que você tem ao noivo, e não pela noiva. Uau! Esse foi o argumento de Jesus com Pedro. Eu não abro mão de você, Pedro. Senhor, eu te neguei, eu sei que você me negou, mas eu te escolhi para ser pescador de homens. Eu te pergunto uma coisa, você me ama? Eu gosto do Senhor. Então é isso aí, cuida do meu povo. E ele pergunta por mais 2 vezes. Na terceira vez, o Pedro constrangido, você sabe da história, ele fala: Senhor, tu sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ótimo, porque nesse amor que você vai conseguir cuidar. Então vai, cuida do meu povo, cuida do meu rebanho, multiplica a tua célula, ganha Marília, ganha a região. Vamos transformar o Brasil, porque você ama o noivo. E com o amor que você ama o noivo, é aí que você também ama a noiva. O problema é quando você ama a noiva mais do que se ama o noivo. Aí você está mais para Nicodemos e mais para discípulo de João. Por isso que você não pode viver a vida cristã sem ser governado pelo Espírito Santo. E todos os dias, não importa quantos face a face você fez, quantas vezes você trabalhou, quantos jejuns você já fez, não importa, todos os dias é dia de você renovar a sua plenitude do Espírito, ser cheio do poder, receber óleo novo sobre a tua cabeça, porque a obra que temos para realizar ainda, meu irmão, ela está longe de ser completada. Diga amém.
Eu tenho sido inspirado por muitas pessoas, mas uma pessoa marcou minha vida. Minha avó materna. Eu quero encerrar com um pequeno vídeo que fiz hoje à tarde com ela. A filha de um grande pastor e teólogo. Eu estou com a imagem dele na cabeça e fugiu o nome. Morreu ano passado, retrasado. Ched. A filha dele disse algo muito lindo acerca do pai. Disse: eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é, mas eu nunca vi meu pai pecar. Eu quero falar a mesma coisa da minha avó. Eu sei que minha avó é pecadora porque a Bíblia diz que ela é. Mas eu não me lembro em toda a minha vida, uma única vez, de vê-la pecando. É uma santa mulher de Deus. Fui batizado no Espírito porque ela impôs as mãos sobre a minha cabeça e transferiu unção sobre a minha vida. Ela já está velhinha. Ela já tem variado um pouco, repetido as mesmas histórias. Mas a paixão dela pelo Espírito Santo e por Jesus não muda. O maior sonho da vida dela é estar nos braços do Pai. Desde que eu era um junior. Eu contei isso da última vez que eu preguei aqui. Desde que eu era uma criança, eu vejo ela orar e falar: Senhor, eu não vejo a hora de estar contigo. Ela não pede a morte, mas ela pede para estar com o Senhor, porque é muito melhor. E quanto mais ela é apaixonada para estar com o Senhor, mais o Senhor vai prolongando a vida dela aqui, porque tem um ministério de sustentação, de oração, de intercessão. E ela teve uma experiência que para alguns pode ser algo muito simples, mas tem muito a ver com o que o teu pastor pregou nessa última série de mensagens, decretos de fé. E com esse vídeo muito simples que eu fiz hoje à tarde com ela, eu quero logo em seguida orar por tua vida e pedir para que o Espírito de Deus te renove hoje de uma forma sobrenatural. E que você todos os dias da sua vida seja dirigido por Ele, seja pleno dEle. Amém? Por favor, querido. Estou aqui com a minha avó Elvira, ela é minha avó materna. Quantos aninhos já, avó? 86, agora no Natal eu faço 87. Faz aniversário no Natal, vai fazer 87 anos. Ela é uma mulher de Deus, ela é a mulher que botou a mão na minha cabeça e transferiu unção nesse dia que eu fui batizado no Espírito, recebi dons, falei em línguas. Uma mulher cheia da unção do Espírito de Deus, que tem edificado a minha vida. Eu queria só compartilhar com você, eu estou aqui na chácara onde ela mora, e uma experiência que ela teve. Esse pé de limão já fazia quanto tempo? Uns 3 anos? 3 anos, é. Uns 3 anos que o pé estava aqui, ela cuidando, e ela disse que jogava água, botava esterco, mas nada de dar limão. Aí um dia você lançou um decreto de fé, você falou com a... O que você falou, vó? Eu cheguei para cuidar dele e falei assim: olha, na Bíblia está escrito, Jesus que ordenou para os seus discípulos que aquele que não der fruto, corta e queima, para que nunca mais, né? Está escrito assim? É. Então, e aí eu falei para ele, eu falei assim: olha, se você não der fruto, eu vou fazer a mesma coisa, porque é a ordenação do Senhor. E aí você deu um decreto para ele frutificar. Para ele frutificar. Aí, com pouco tempo, ele começou a melhorar de situação, melhorar, e eu cuidando do pezinho. Estava já formado, pé grandão. Aí um dia eu falei para ele: eu vou fazer igual Jesus falou. Aquele que não dá fruto, corta e lança fogo nele, queima. Então assim eu vou fazer com você. E aí, já pouco tempo depois, 3 anos não dava frutos cuidando. Lançou o decreto de fé. Aí, olha isso aqui, ó. Um pé de limão siciliano. Começou a dar fruto. Ó, carregado. Isso foi agora, não foi pouco tempo, né, vó? É, porque ó, depois de 3 anos de plantar, de cuidar.
Nem uma florzinha a gente não via nele. E agora ele está carregando. Aí tá vários limões. Pegou essa? Decreto de fé, querido. Beijo no teu coração. Deus abençoe. Ei, o que eu quero dizer para você é que se uma velhinha de 86 anos tem coragem de apontar para uma árvore e dar uma ordem para ela, frutifica, senão te corto, porque o meu Senhor falou que você tem que frutificar. Só fala uma coisa dessa quem tem intimidade com o Espírito de Deus. Eu quero que você decrete, meu irmão, a frutificação sobre a sua célula. Porque você é cheio do Espírito. Porque você vai chegar na tua célula e dizer, o meu Senhor diz que somos chamados para frutificar. Então eu lanço esse decreto de fé, pelo poder do Espírito Santo, vamos frutificar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque o que está acontecendo hoje na sua célula é só o início de coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer. O problema não está na falta da unção, do poder, talvez na falta da fé. Mas hoje o Senhor te renova. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Você nunca mais vai olhar para João 3,16 da mesma forma. E todas as vezes que você olhar para esse versículo, você vai se lembrar, eu preciso ser cheio e governado pelo Espírito Santo. Diga amém. Não é à toa que esse versículo se tornou o versículo áureo dos crentes, dos cristãos. Deus amou o mundo de tal maneira, se o propósito do capítulo 3 é falar que a igreja tem que ser governada pelo Espírito, uma igreja que é governada pelo Espírito, vai anunciar que Deus ama a todo pecador. É para isso que você está aqui. Amém? Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço pela forma como o Senhor falou comigo nesse capítulo 3 de João, e sobre a necessidade de ser governado e cheio do teu Espírito. Nessa noite, tua igreja aqui reunida, líderes, vice-líderes, coordenadores, anfitriões, Senhor, todos eles entendendo que sem a unção que vem do teu Espírito não tem como frutificar. Pois eu quero declarar um renovo sobre a vida deles, Pai, para que frutifiquem ainda mais do que já têm frutificado. Senhor, alargue o campo de influência desta célula para todos os lados, para toda a vizinhança, para lugares onde eles nem imaginavam. Faz de novo, Deus. Faz de novo, como no início. Renova a unção, derrama óleo novo sobre a cabeça deles. E que todos os dias eles possam viver como Jesus viveu, buscando a plenitude do teu Espírito. Espírito Santo, faz isso conosco nessa noite. Eu te agradeço por aquilo que vai acontecer. Em nome de Jesus eu oro com fé. Se você crê e recebe, diga amém e aplauda o Senhor.